Quando eu tinha 15 anos, eu pensava de ser mãe. Mas eu vi que isso não é algo certo. Isso não quer dizer que é a sua vocação. Não. O que diz o que é a sua vocação está dentro do seu coração, gritando, chamando, entendeu? Porque eu queria pra cuidar, ensinar, não minha mãe, eu. E eu até falei isso no outro vídeo, eu vou nem repetir. Então, quando você... Desejo passa, gente. Desejo passa. É só aquilo e acabou, pronto. Você tem um desejo, mas ele passa. Vocação é algo que fica dentro de você por muito tempo. É uma chama que arde no seu coração. É o que ainda está chamando você, entendeu? Você pode querer muito ser mãe, querer casar, tudo, mas vai ficar algo no seu coração te chamando para algo muito, digamos, maior, melhor, entendeu? Não tô dizendo que matrimônio é algo ruim, não, é isso, calma. Mas, e vice-versa, se for algo que tipo, você queria muito um desejo, você tinha um desejo mais novo de ser religiosa. Quando cresce, não, você não quer ser, o seu desejo do seu coração é que você deve ver matrimônio. Então, não é essas coisas, que nem sempre. Vocação e desejo são coisas totalmente diferentes, totalmente. Desejo passa, tá? Vocação fica. Costumo dizer isso. Tanto é que eu coloco a vocação na minha vida. Por quê? Mesmo no matrimônio. Por quê? Porque é isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Primeira coisa, numa vocação religiosa, é você entender o que Deus quer pra você. Então, as pessoas acham que sentir vontade de ser mãe, ou sei lá, de ser religiosa, é a vocação delas. Não. Então, quando é que eu fui entender isso? Aos 21 anos. Fiz o crisma, né? Fiz o crisma mais novo. Foi se passando os anos e eu... realmente eu estava equivocada. Entendeu? E Deus sabe muito das coisas, porque eu não fui mãe aos 15. Não fui mãe não sou mãe, até hoje não sou mãe. Ou seja, eu acho que pode ser uma resposta e das grandes, né? O que Deus quer pra mim. Ele talvez não me queira numa casa com marido e cuidando de filhos, mas cuidando de pessoas, de famílias, de crianças abandonadas, quem sabe? Algo muito maior. Criança de alguém deixada na porta de uma casa. Algo muito maior. A missão muito maior. Não tô dizendo que uma missão é maior nem não, mas vocês estão entendendo, algo vice-versa. Coloca na sua situação. E vice-versa, né? E vice-versa. Pra não ficar algo muito extenso aqui. Então, foi a partir dos meus 21 anos. Porque vem um crisma e você vai ter que decidir sua vocação. 21 anos. E olha que eu namorava, tá? Mas eu até hoje eu tenho essa chama acesa no meu coração. Não é algo que você espera que vai ser. Tanto é que eu não sou até hoje. Eu acho que as maiores vocações são tardias mesmo. Se você for ver, óbvio, caso raro, né? Santas que tinham vontade de ser freira desde pequena. Casos raríssimos. Não sei a quantidade de santas que queriam desde pequena, mas se você for ver as grandes santas mesmo, que fizeram coisas assim enormes, foram tarde já, entendeu? Algumas perderam maridos, outras fundaram e foram perseguidas, né? Destruíram conventos, outras cuidavam de pessoas doentes. Enfim, é extenso, a vida dos santos é extensíssimas. Então, você fica olhando assim, eu posso ser também, tá? Posso ser. Então, a chama não se apagou em mim. Não sinto que vai se apagar. Porque não dá paz. É o primeiro sinal que eu fui entender, não dá paz, não deixa você em paz. É tanto que você era para estar seguindo uma coisa e tá em outra vocação que não é para ser sua, não tem nada a ver com você. Você olha assim, não tem nada a ver comigo. Sabe? Eu faço pelo amor de Deus, mas tipo, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Você ser isso. E eu acho que a maioria das religiosas que não foram religiosas, né? Seria isso, acaba se casando e seria isso também. Então, é algo que não se apaga dentro de você. Não consigo identificar. Então você é louco, porque eu consigo. Você não sente nada, você não pega sinais, você... Entendeu? Para um pouco e entra em silêncio no teu quarto e vai refletir um pouco. Entendeu? E há ainda aquelas criaturas que falam assim, acho que eu tenho vocação para duas coisas. Não existe, tá? Não existe. Isso é uma heresia. Você não pode ter vocação para duas coisas, é uma ou é outra. Entendeu? Freiras não se casam, tá? Aí vão dizer, fiquei confuso. Como é que você é casada e você tem a vocação religiosa? Ué, tá dentro de mim, não tá exposta, não tá no que eu vivo aqui. Entendeu? Tá no que você sente. A vocação não passa. Você tem 30, 40, 50 anos. E tá no casamento, olha, eu não tô fazendo o que eu era pra estar fazendo. É como se estivesse faltando algo. E é esse algo, a entrega total, entendeu? Tô falando, ninguém vai entender o que eu tô dizendo. É muito complicado. Enfim, quem entendeu, entendeu. Mas não é uma crítica, tá? Eu tô sendo dócil aqui, tá? Não leve pro coração o que eu falei no vídeo lá. Tem gente que se adapta, né? Eu sei que é uma questão plena, necessária, de toda religiosa, viver em comunidade. Mas eu, no momento, eu não consigo viver. É de mim. Eu sempre vivi em casa, com a porta fechada, rezando. Em silêncio total. Sempre deixei barulho, eu nunca gostei de gente na porta do meu quarto, enfim. Mas tem gente que tem aptidão pra viver em comunidade. Parabéns.
nota 10, entendeu? Lindo. Mas eu não consigo. Agora, eu não quero ficar assim. Eu tô melhorando, entendeu? Tô melhorando essa questão porque eu quero seguir ainda, nem que, sei lá, a vocação religiosa, entendeu bem? E pra eu seguir, eu tenho que largar tudo. Tudo. Porque Deus me quer completamente nele. Tudo. Isso não é difícil pra mim, largar tudo. Ó, já larguei família. Larga marido. Entendeu? Imagina casado no papel, na igreja. A gente é solteiro, praticamente. Pela igreja, nós somos solteiros. Um cara não coloca uma no meu dedo. Entendeu? Ou você acha que é melhor viver a vocação religiosa ou viver uma vida dessa? E ainda em pecado, né? Pecado mortal. Uma vocação religiosa. O que um padre diria? Minha filha, sai dessa vida e vai viver a vocação religiosa, pelo amor de Deus. Se salve. Não é não? Claro que é. Quantas vezes eu quero falar alguma coisa assim, séria, e já acha que é ligado à vocação religiosa. E eu não sei se ele percebe, mas... E talvez perceba. Porque ele falou uma vez que eu era muito católica. Mas óbvio, se eu tenho uma vocação, se eu vim pra uma vocação, é óbvio que eu vou estar entregue totalmente a ela, dedicada a ela. Entendeu? Porque Deus quer tudo de mim, ele não quer só uma metade de mim. Não, ele quer tudo de mim, então eu tenho que estar entregue, é um compromisso. Então, eu sou muito regrada, eu tenho meu horário. Eu sou muito certinha, organizada, não gosto de perder nada. Assisto missa, não tô comungando, não tô me confessando, tô em pecado mortal. Ninguém sabe o que é viver isso, a consciência pesa. Você com essa palavra, a consciência pesa em você. E tanto que eu falo, não vivam muito tempo em pecado mortal. Aí, as pessoas confundem muito certas coisas. E o que não era pra confundir, né? Mas assim, eu não sou freira. Entendam, eu tenho uma vocação em mim, a vocação religiosa. Eu tenho tudo pra ser. Tudo. Tá em mim? Tá em mim ainda. Vai sair? Não. Eu vi algumas irmãs falar que isso some de um tempo. Tô com 29 anos, quase 30. Você acha que isso vai sumir? Talvez um tempo de Deus aconteça, entendeu? Ninguém sabe. Há algumas pessoas que essa chama se apaga? Se apaga. Mas em mim, nunca se apagou. Talvez porque eu tenho uma intimidade muito grande com Deus. Eu já acordo rezando, rezo o rosário, rezo o texto propriamente, né? Eu faço penitência, jejum. Eu tenho uma vida muito íntima, apesar do pecado mortal. Mas tudo para sair do pecado, entendeu? Eu não vivo uma vida relaxada em pecado, não. Eu tenho todas as práticas de quem quer sair do pecado. Eu tô arrependida, então tô arrependida é o primeiro passo. Aí eu quero me confessar, entendeu? Só que aqui é muito complicado de ir. Não é assim, fácil, entendeu? Graças a Deus, meu Deus, grandes coisas estão acontecendo na minha vida. E eu sou uma pessoa muito responsável, cuidadosa, entendeu? Eu sou muito cuidadosa na minha vida. Por isso que eu acredito que ainda Deus me abençoa muito, porque a vontade de Deus se faz com a minha. Eu tô sempre íntima com Ele. Desejo é vontade. Vontade, então nós temos, né? Vontade, enfim. Por exemplo, eu tinha vontade de cursar. Mas se eu fosse formada, eu já teria que largar tudo pra viver a vocação religiosa. Entendeu? Mas eu sou formada, eu não tenho formação. Pra você ter ideia. Entendeu? Então tudo foi travado assim, ó, pra mim. Como se tudo fechasse as portas assim e... Não, só desse caminho aqui você vai seguir esse pronto. Mas é o que eu queria? Não. Entendeu? Porque foi um desejo, foi uma vontade. Mas não foi um chamado. Deus não me chamou pra, enfim, entenderam? A diferença? Porque existe a vontade e o chamado. A vontade passa, o chamado fica. Você pode ter, como eu já expliquei aqui, eu acho que vocês entenderam. Então é muito fácil na minha visão, eu não sei, eu sempre consegui separar as coisas pra entender. Não sei se é porque eu li muito, eu entendi, entrei no universo disso, fui abrindo a minha mente pra entender mesmo, né? Vendo aquela realidade. Mas aí, foi que aos 21 anos eu já não tinha dúvida. Não tinha dúvida. Embora eu estivesse namorando, embora eu estivesse amando uma pessoa, né? Natural de qualquer pessoa. E a gente tem que amar mesmo uns aos outros. Entendeu? Não da forma que, né? Com todo mundo, que eu e meu marido vivem. Mas, tipo, realmente é o que Deus pede, a gente amar uns aos outros. Então, eu acabei me apaixonando. Era o que eu desejava com essa pessoa, né? Mas o que ficou pra mim o chamado. Olha, filha, o chamado ainda tá aqui pra você. Eu tô esperando você, e aí? Não vai largar tudo e vir pra mim, não? Eu sou teu pai. Eu sou teu pai, eu quero você comigo. É Deus chamando, entendeu? O tempo inteiro. Isso é chamado. Chamado. É quando tu não tem paz. Fica na tua mente. Entendeu? Fica na mente. É impossível, acredito eu. Eu nunca conversei diretamente com uma irmã,
Mas primeira coisa que eu perguntaria a ela, quando você foi chamada, isso tirou, e assim, por paz totalmente, não é? Eu acredito que sim, ela não teve paz. É chamado, entendeu? Você não vê, quando você sente o chamado, você se cansa dos homens, primeira coisa. Você se cansa de certas conversas, segunda coisa. Você não tem essa inclinação mais para certas coisas, entendeu? Porque você já está no nível assim, eu não vejo santidade em mim, mas entre aspas, digamos, santidade muito acima que a pessoa que acha santidade, por exemplo, uma besteira. Mas seu nível tá mais em cima do dela, digamos, entendeu? Tá mais elevado, exatamente isso. Porque você tem uma visão mais do que pode levar ao inferno, do que pode levar ao céu, sendo direta mesmo. Entendeu? Mas é algo mais profundo, é algo que você quer se resignar, largar tudo por Deus e viver o que Ele quer para a sua vida, entendeu? Mas é chamado. Eu não estou falando de vontade, chamado. É algo mais forte. Não traz paz nenhuma, você não tem paz. Você pode dormir, mas isso aqui não fica na sua mente. É chamado. Aí a secretária vai dizer, eu nunca teria coragem. Claro, você não tem chamado. Só seu caminho é outro. Segue seu caminho. Ninguém tá, obrigando ninguém a ser freira. Ninguém nunca obrigou. A Igreja Católica nunca obrigou mulher nenhuma a ser freira. Isso é chamado. Pouquíssimas pessoas têm esse chamado. Pouquíssimas pessoas fazem a diferença. Pouquíssimas pessoas entram e fazem uma mudança tremenda no mundo. Entendeu? Isso é chamado. É vocação. E o mundo não está preparado para isso. Mas esperamos que estejam prontos sim, porque quem tem chamado vive coisas extraordinárias e faz coisas grandiosas em nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso. Quem tem chamado tem, quem não tem, segue seu caminho. Uma coisa que eu não sentiria falta. Eu tava lendo um comentário e isso me pegou, sabe? Como é que a pessoa entra no seminário, um jovem sacerdote, né? Eu acredito que ele vai ser padre, sentindo falta das coisas velhas. Não pode. Olha, eu achei estranhíssimo. Me perdoe se eu estiver errada. Mas assim, eu não sentiria falta. Você sentir falta do que. Exemplo. Do que você fazia, eu nunca sentiria falta disso. Porque tem coisas que não cabem mais. Passado não volta, primeira coisa. Passado não é nem para se lembrar. O presente o que se é para viver. Entendeu? E eu fiquei tipo, e o que ele tá fazendo no seminário? Sabe? Segue teu rumo. Sabe? É melhor. É melhor. Tem uma menina aqui dizendo que tinha vocação religiosa, mas eu gostava de usar batom. Ah, mas eu sinto que eu tenho um desejo muito grande. Então não é chamado, é desejo. Vai passar então. É vontade só. Mas chamado você não tem. Segue teu caminho. É assim que a gente vai vendo, entendeu? Aí falou, né, que se tinha vontade de usar maquiagem. Tá nítido. Nítido. Ai, mas uma irmã disse que eu não tinha a vocação. Aí comentou com esse menino que vai ser padre. Pronto. De boa intenção, a gente sabe que aquele lugar tá cheio. É bom ter a boa intenção. Vocação nenhuma. Entendeu? Aí, não confunda, gente. Vontade com vocação. A vocação é chamado. E não vem de você, vem de Deus. É Deus que te dá a vocação. Não é você que escolhe a vocação, é Deus. Entendeu? Deus que dá o chamado. Não é você próprio se chamar, não existe isso. Ai, eu tenho uma vocação para o matrimônio. Como é que você sabe? Deus te chamou? Entendeu? Ou foi o homem que chamou? Tem que ver isso. Você pode ter desejo, mas chamado não tem. Entendeu? Então, eu vou tentando ajudar aqui da melhor forma. A secretária vai perguntar, por que você se tornou uma pessoa do lar, então? Satanás. Tanto é que a minha vocação ainda continua no meu coração. O chamado continua para mim. Entendeu? Satanás. Quando eu falei a uma pessoa, vou citar não, a pessoa disse, você não vai ser.
Mas quem falou isso? Satanás. Porque Satanás sabe que as pessoas que servem a Deus de alma, corpo, coração, verdade, justiça e amor, já derrotou ele. Entendeu? Então ele não quer. Ele quer você afastado de Deus. Só que nem isso é capaz de me afastar de Deus nunca. Coitado dele, tá? Coitado, derrotado já há muitos anos. Está com os filhos contados. Mais que vencedora em Deus. E é engraçado que eu vivi a castidade, eu vivi a castidade sem saber que eu tava vivendo a castidade. Eu sonhava assim, em ter um marido, primeiro namorado, porque eu nunca tive nada. 17 anos. Demorei até pra namorar. Não era muito difícil, minha mãe não deixava assim, todo mundo namorar comigo. Tinha uma burocracia muito grande, assim. Entendeu? O pessoal era muito... Sei lá, acho que medo da minha mãe de eu sofrer. Mas de qualquer forma a gente sofre. De toda forma a gente... Quem não sofre no mundo, pelo amor de Deus? Sabe? Você nascer e não querer sofrer é difícil. Ou você sofre antes ou você vai sofrer depois das consequências. Entendeu? Não tem isso de não sofrer, todo mundo sofre. Até a pessoa mais bem de vida sofre. Entendeu? E é isso. Todo mundo sofre, não tem... Mas você me perguntar, falando de vive bem não, ele sofre, ele só não mostra, mas sofre. Sofre, sente só, vive triste, sente vazio, é uma pessoa que não é feliz. Existe. As pessoas têm que parar de colocar isso na mente de que fulano vive bem e você não. Você talvez vive melhor dessa forma do que fulano que tá tendo tudo, as melhores coisas, e sentindo vazio, triste, aquela deprê, não vê sentido na vida, não sei o quê. Entendeu? Tem que parar com isso. Não existe isso de que alguém vive melhor que você. Não existe. Ninguém é melhor que ninguém na Terra. Ninguém. Eu digo que alguém é melhor que eu se ter chegado ao céu. Que até para chegar ao céu tem que morrer. Isso aí é Deus que decide, não é nem a pessoa. A pessoa pode querer muito, né? Mas é Deus que dá digamos, a carta da final. É Ele que diz se você vai ou não. E quem vai julgar é Deus. Então pronto. A gente pode lutar, querer, né? Mas só quem sabe é Deus. Temos muitas coisas para vencer na Terra, enfim, muitas provações, tá? Ser santa não é fácil. O que eu tô falando é pra pessoas, né, com a mesma... Quem tá vendo esse vídeo, olha, não é nada com você. Só pra pessoas. Então talvez seja pra você, tá? Se eu tô falando com você, não me leva a mal. Entendeu? Não me leva a mal, eu rezo por você. E é isso. Então a gente tem que parar com isso de... Todos nós somos especiais para Deus, todos nós. Eu quero mais que os outros tenham, sabe? Tenha bem muito, tenha. Porque aí eu me faço mais humilde. E Deus quer quem? Os humildes. Tá lá. Vê se Ele quer. Deus quer os humildes, os misericordiosos, os que são justos, os que perseveram até o final. Deus quer tudo isso. E os pecadores que se arrependem. Deus veio para salvar os que se arrependem. Entendeu? Os que se arrependem. Deus veio chamar os pecadores que se arrependem. Não aquele pecador que sabe que está pecando e quer continuar. Quer continuar? Pois continue. Deus não quer você, não. Entendeu? Simples, reto e direto. Tô achando que Deus quer. Se você não se arrepender, sinto muito. Falei outras coisas aqui, né? Mas é pra deixar bem claro. Eu sei que vontade de ponta cabeça, né? Mas eu acho que vamos evitar consumir certas coisas de certos lugares, né? Vamos evitar o consumo de bens, de coisas, até mesmo de lojas que a gente sabe que é contra a nossa fé, né? A gente sabe e não é bom, sabe? Não é bom. Porque essas marcas só estão aí por conta de muitos cristãos. Mas elas não estão de acordo com a gente. Ou seja, elas não seguem Cristo. Muitas vezes são marcas pagãs. Né? Eu estava vendo uma história de um tempo atrás, né? E é isso. Se antes, né, não apoiava certos valores, hoje é pior. Então só estão aí por conta de certos cristãos, que se dizem cristãos, eu não sei. Mas eu acredito que católico é católico não consome certas marcas. De maneira nenhuma. E mais pagã, tô fora. De mim, você tira nada, tá? Sinto muito. Então é isso. Deixa os pagãos consumirem, né? Os pagãos gostam dessas coisas, então deixa pra eles. Entendeu? Eu não tô dizendo que não é pra amar ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente fala uma coisa que... é até arriscado a gente falar assim, né? Porque o ser humano acha que você amar o irmão é você aceitar o pecado dele, andar de mãos juntas. Pô, você tá em pecado? Pô,
Isso é ser conivente, entendeu? Você não vê nenhum cara que é contra firmemente a Igreja Católica tá alisando católico. E por que católico quer estar alisando esse povo todinho? Entendeu? Caiu na real. Tem gente que não gosta da gente. E é isso. Caiu na real. Ame, reze. Reze. Isso já é muita caridade, entendeu? Muita caridade pelo irmão. Agora, ser conivente, não. Entendeu? De reza. Mas ser conivente, não. Ai, Jesus jantou na mesa dos pecados. É, jantou. Mas ele não compactou. Sinto muito. Ele não alisou ninguém. Entendeu? Até quem ele abraçou teve que não fazer mais. Ou você acha que ele iria aceitar a pessoa no pecadinho? Ah, óbvio que não. Paulo teve que até as escamas dos olhos caírem. Conta, né, na Bíblia. Caiu do cavalo, as escamas dos olhos dele caíram. Pra Jesus ter aceitado. E as pessoas não querem mudança, é complicado. Mas nada é impossível, tá, gente? Eu falei isso de comunidade porque realmente elas vivem em comunidade. Vive, entendeu? Se integram, né? Assim, conversam entre si, enfim, tem isso aí tudo. E eu, no que eu me proponho, eu sou muito... Certas coisas eu até evito conversar, pra você ter noção. Eu sigo uma coisa muito, sabe, na linha total. Quando eu falho, eu pego pesado comigo mesmo. Mas, isso é pra quem quer a santidade. E eu tô separando conteúdo, tá, pra vocês. Espero que gostem. Pra quem busca santidade, tá? Pode deixar comigo. Essa ideia veio de um vídeo dizendo mais uma vez, uma das ideias, né? Graças ao Santo Padre Leonardo Wagner. Então, na minha mente me veio fazer uma série. Entendeu? Como eu sou uma pessoa muito... Eu gosto de chamar através de... Como eu posso falar? Pra não ficar algo muito... Pra quem não gosta de rotina, né? Algo muito... Ai, é chato, sei o quê. Sei que muita gente pensa assim. Infelizmente. Porque tudo pra Deus, pra muita gente é chato. Nada a ver, isso é besteira. Infelizmente, esse é o mundo e pensamento de vários. Já ouvi muito isso, já ouvi, com certeza. Rezo por todos, que Nossa Senhora passe à frente, tá? Que mude e quebre esses corações endurecidos. Em nome de Jesus, entendeu? Em nome de Jesus. Honra e glória de Deus, né? A gente tem que sempre lembrar que essas pessoas mudem a direção das suas vidas. E as pessoas que têm dúvida, pense sempre se você realmente quer fazer a vontade de Deus. Pronto. Porque é um processo. Entendeu? Mas você tem que buscar fazer a vontade de Deus. Isso, pra quem tem dúvida, reflita profundamente sobre isso. Procure uma orientação, faça uma análise muito cuidadosa, entendeu? Dos seus aspectos pessoais e espirituais. Se você já tem um leque, né, assim, muito religioso, piedoso, né, uma pessoa muito... Uma vida de oração. Tem que ter vida de oração. Eu não entendo. As pessoas querem seguir a vocação religiosa, mas você pergunta, você tem uma vida de oração? Não tem. Então, pode ser que seja, né, religioso, mas tá bem longe, entendeu? A não ser que melhore muito depois, né? Enfim. Tem que gostar de rezar muito, tá? Eles rezam muito. E ser regrado, aquilo olhar, enfim. Obedecer, principalmente. Se você tem problema com questão de obedecer a ordem, então já não é pra você. Porque é um dom, é um serviço profundo de Deus. Entendeu? É uma vida mais intensa e profunda de viver o nosso batismo enquanto nós somos filhos de Deus, né? E só se dá a partir do chamado de Deus. E uma resposta pessoal sua para sua vocação religiosa. Mas é Deus que chama, não tem essa de eu vou porque eu gosto, eu tenho vontade. Isso não existe, tá? Se você não tem prática religiosa, é muito difícil. Uma pessoa que não tem prática religiosa, não reza, principalmente. Você vai ter que começar a rezar, pelo menos. Porque se você acha que foi chamado dessa forma, enfim, tem que rezar. Tem que ter algum sinal assim de Deus na sua vida. E realmente você foi chamado. Porque ninguém é vocacionado do nada. Não existe isso. Se você for ver os testemunhos das irmãs, dos irmãos, muito lindo por sinal, foi o chamado muitas vezes quando era pequeno, né? Quando ia na missa com a mãe. Isso é só para quem tem e sempre teve uma vida muito próxima de Deus. Porque eu não gostava da igreja, mas eu me sempre dava na igreja. Pra você ter ideia. Fiz o crisma, eu ainda tinha uma raiva da igreja. Mas foi a partir do crisma que eu me transformei. Entendeu? E eu comecei a rezar. E por onde eu começo a rezar? Se ajoelhando na cama e começar a rezar. Pelo menos um texto todos os dias. Define um horário e reza. Pra você já ter um hábito de rezar muito, entendeu? Fazer penitência, jejum, se confessar é muito importante. Me perdoe se eu estiver errada. Como é que uma pessoa quer ser religiosa, se não reza? Primeiro, não reza. Tem dificuldade de obedecer alguém superior. Porque vai ter que obedecer, né?
ter uma vida regrada, organizada, rotina, tem rotina, vive de rotina. Se você não gosta de rotina, como é que você vai, entendeu? Então é até complicado para algumas pessoas, né? Então, ou você vai ter que mudar a sua vida, começando por você, se você realmente acredita que tem um chamado, ou não é pra você, entendeu? Segue outro rumo. Não tô dizendo que é possível deixar a pessoa mude sua maneira de ser, pelo menos em casa, pra poder se tornar um dia, né? E a gente torce muito. Porque a missão é levar a presença e a luz de Jesus por onde passa. Para as comunidades, para as pessoas necessitadas, para a família, para amigos. É uma maneira radical para a sociedade, mas para quem tem vocação, não. Eu não vejo isso como algo radical. Não vejo. Radical para mim é quem não reza. Você é rebelde, hein? Não reza, tá salvo já, né? Radical para mim é quem é contra tudo isso. Aí você tá bem. Aí se acha salvo já, né? Eu me vejo na igreja e, pô, eu me acho muito pecadora. E às vezes eu nem tenho tanto pecado assim, mas eu me vejo muito, sabe? É isso. Mas eu não reconheço assim de que eu sou santa, não. Entendeu? Porque eu acho que já é um pecado você se dizer santo. Pra mim é. Assim, se reconhecer santo. Não existe isso de você se reconhecer santo. Eu sou santa, não. Não tem como. Eu ainda tô viva. Entendeu? Então, você tem que se dedicar inteiramente a Deus. Você tem que se esquecer para lembrar sempre de Deus. Você vai ter que se deixar guiar por Deus. Não é se deixar guiar por sua vontade, seus desejos, não é isso, entendeu? Você tem que se abandonar para acolher Jesus. E aí você vai entregar a Ele todo o seu amor e a sua liberdade. Deus sempre chama as pessoas para o serviço do seu reino, no mundo e na igreja. É missão. Mas, primeiramente, é um dom de Deus. Você não faz nada só. Saiba que tudo é dom, é a graça que Deus te deu. Porque Deus mesmo chamou pessoas para evangelizar. E de pregar, se isso não for, né, um dom de Deus, eu não sei mais o que seja. E as pessoas não levam isso a sério, né? Então, é algo que você precisa ter competência. Outra coisa para você saber identificar, digamos assim, é você ver que quando você era pequenininha tinha tal sonho de ser tal coisa quando crescesse. Mas você seguiu? Acredito eu que não. A gente nunca seguiu, né, os sonhos da gente quando a gente é pequena. Então, foi uma vontade daquele momento. E passou. Foi um desejo de criança que passou. Então, não foi um chamado de Deus. Mas muitas vezes é um chamado de Deus, né, digamos, porque para várias pessoas muitas vezes é. Só você vê a realidade de muitos padres que se tiram um chamado quando era pequenininho e não passou, cresceram e se tornaram realmente padres, ou seja, foi um chamado realmente de Deus, entendeu? É a mesma coisa comigo, entendeu? 21 anos, tô com 29, mas eu acredito que isso não vai passar, não vai. Vai ficar algo, tipo, me perturbando.